Você sabe o que é formatação condicional aqui no Excel? Sabe usar esse recurso? Se a resposta é não, ou se você sabe pouco, nessa aula eu vou te mostrar o seguinte: como você pode aplicar uma formatação condicional nos seus dados com base em alguns critérios. Eu coloquei aqui o critério: se tiver pendente, a linha toda ficar aqui nesse estilo, e se tiver pago, a linha toda ficar aqui no estilo um pouco verde. E além disso, no final da aula eu vou te dar dois bônus, que é o seguinte: como é que você faz para travar a entrada de dados para só aceitar a palavra pago ou a palavra pendente? E como você pode também deixar que a sua formatação condicional seja automática. À medida que você vai digitando a informação, ele já vai inserindo ali a sua formatação. Espero que você goste do conteúdo da aula. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Bora lá então? Como aplicar a formatação condicional usando fórmulas aqui no Excel? É exatamente o que eu vou te ensinar agora. Antes da gente começar, esse arquivo, caso você queira baixar ele para seguir o passo a passo comigo, no link aqui, eu vou colocar na descrição, você pode entrar no grupo do Telegram para poder baixar o arquivo, tá bom? Dando sequência então, primeiro passo aqui para você aplicar qualquer formatação condicional no Excel, é você selecionar a área onde essa formatação condicional será aplicada. Pode ser uma única célula, pode ser uma linha inteira, pode ser todas as células de uma tabela, não tem problema não, tá? Eu vou selecionar nesse caso todas as células da minha tabela. E depois, os dados que eu vier inserindo aqui abaixo, como é que fica? Vou te mostrar depois, nessa aula ainda, como é que você faz para poder deixar tudo automático, tá bom? Selecionado a área aonde você vai aplicar a formatação, aqui em cima, na faixa de opções do Excel, você vai clicar aqui no botão Página Inicial. E em seguida, você vai clicar aqui no botão Formatação Condicional. Quando você clica nesse botão, Formatação Condicional, o Excel te dá já algumas coisas pré-definidas, porém, não são essas formatações que vamos utilizar. Vou então clicar no botão Nova Regra, porque eu quero determinar exatamente a regra que eu quero para minha formatação condicional aqui no Excel. Então, vou vir aqui e vou clicar no botão Usar Fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Nesse caso, ao clicar aqui, o Excel habilita a caixa onde você vai digitar a fórmula para essa formatação condicional acontecer. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar na primeira célula onde eu tenho o status, se está pago ou se está pendente. Afinal de contas, essa vai ser a minha condição para a minha formatação. Então, ao clicar aqui dentro, ó, na primeira célula, observe que o Excel automaticamente aqui, ó, no assistente da formatação condicional, ele digitou o seguinte, igual, colocou um cifrão, a letra D, que no caso representa a coluna da célula que eu selecionei, colocou outro cifrão e o número 2, que no caso representa a linha da célula que eu selecionei. Então, ó, D2, coluna e linha da célula selecionada. O seu pode ser diferente ou igual se você estiver usando a mesma planilha que eu. Agora, você vai digitar aqui na frente o seguinte, ó, você vai digitar assim, igual, e vai escrever entre aspas duplas o que você quer comparar. Quero saber se na célula D2 o valor é igual a pago. E aí você tem que colocar entre aspas duplas pelo fato do que você está escrevendo aqui ser um texto, tá? Então você vai digitar aqui à frente, ó, igual, abre aspas duplas e escreve pago. O que que é esse cifrão que está ali antes da letra D e do número 2? Eu vou te explicar ele daqui a pouquinho, tá? Vamos passo a passo, uma coisa de cada vez. Então eu já coloquei qual vai ser a regra para a minha formatação condicional acontecer. Agora o próximo passo é você clicar aqui em formatar e escolher quais serão os estilos visuais que a sua célula vai ter. Então, ao clicar em formatar, você tem aqui a opção de formatação de número, fonte, que seria no caso a cor do texto, né? O estilo, se é negrito, se é itálico. Você pode colocar aqui, ó, se você quer taxado ou não. Você pode aqui na borda determinar se você quer ou não uma borda diferente ou uma área sem borda. Na borda tem um detalhe importante, tá? Você primeiro escolhe o estilo de linha, sendo estilo e cor as opções disponíveis. E uma vez que você escolhe o estilo que você quer, você tem que clicar aqui nas opções. Ou essa borda vai ser aplicada em tudo, tá vendo? Ó? Ou ela vai ser aplicada somente embaixo, só de um lado, só do outro, ou só em cima. Basta você ir clicando, tá vendo? Ó? Aonde você quer. Por exemplo, eu quero essa borda pontilhada que eu escolhi
somente em cima e embaixo. Então, eu cliquei nesses dois locais. Se eu quisesse em tudo, poderia clicar em contorno, ó. Aí ele coloca em tudo. Eu posso tirar, clicar aqui, ó, onde eu quero a borda e ele vai colocar, tá bom? Aqui no preenchimento a mesma coisa. Você pode escolher o preenchimento por aqui. Você pode clicar em mais cores, ó, escolher por aqui, personalizar e escolher por aqui. Você pode clicar em efeitos de preenchimento e colocar gradiente misturando aí duas cores. Enfim, as possibilidades para a sua formatação condicional, elas são bastante. Cabe a você explorar e aprender mais sobre o assunto. Eu vou colocar aqui então um tomzinho verde claro, tá? No preenchimento. E aqui na fonte eu vou colocar na cor, ó, nessa opção aqui de cor, vou colocar um tom de verde mais escuro. E aí você vai fazer a sua formatação de acordo com o que você precisar. Vou então clicar em OK. Agora observe o seguinte, a formatação condicional que eu apliquei, ela funcionou? Na verdade, não. Por quê? Ela aplicou o estilo visual, só que aplicou em toda a área que eu selecionei. Veja que temos algumas linhas onde o status não é pago. Então, nessas linhas, eu quero aplicar uma formatação condicional diferente. E aí, como é que a gente faz para poder acertar isso? Antes de seguir com o conteúdo da aula, quero convidar a você a apoiar esse canal também, se tornando membro. Desse modo, eu consigo aí produzir cada vez mais conteúdos gratuitos e liberar diariamente aqui para você. Fechado? Continuando então, vamos agora ver como corrigir esse problema. Lembra que eu falei para você sobre a questão de quando a gente selecionou a célula, o Excel colocou o cifrão, a letra D, mais uma vez o cifrão, e o número 2. Quando você digita o nome de alguma célula ou seleciona e o próprio Excel escreve que ele coloca esses cifrões, ele acaba travando a referência da célula. Significa que toda essa tabela está sendo formatada com base no valor aqui da primeira célula. Veja só, se eu mudar o valor da primeira célula, toda a tabela perde a formatação. Então, o que eu tenho que fazer? Eu não quero que toda a tabela esteja com base na primeira célula, a formatação condicional sendo aplicada. Eu quero que cada linha tenha a formatação com base na sua respectiva linha, só que ali na coluna D. Então, para eu fazer isso, basta eu deixar a coluna D travada, mas não colocar aqui, no caso, o cifrão antes do número 2. Ou seja, eu vou dizer que a linha não estará travada. Aí, desse modo, quando o Excel automaticamente aplica a formatação condicional nas demais células, ele sempre vai aplicar de forma dinâmica. Por exemplo, se aqui eu coloquei o cifrão D, no caso, né? E não coloquei o cifrão na 2, aqui abaixo vai ser o cifrão D 3, cifrão D 4, e assim vai sucessivamente. Se eu tivesse colocado o cifrão também na linha 2, ele ficaria assim, ó. Ficaria cifrão D, cifrão 2, depois cifrão D, cifrão 2, ele não muda a referência. Então, tirando esse cifrão daqui, a referência sempre vai ser atualizada com base na linha qual você tem a situação, tá bom? Feito isso então, sabendo disso, aliás, vamos abrir, selecionar as nossas células onde temos a formatação condicional aplicada. Vamos clicar de novo no botão formatação condicional. Ao invés de clicarmos em nova regra agora, vamos clicar em gerenciar as regras e vou dar um clique duplo aqui para poder atualizar. E vou simplesmente remover o cifrão antes do número 2 e dar um OK, novamente um OK. Observe que agora sim a nossa formatação condicional está sendo aplicada somente onde temos a palavra pago. Agora, para a gente fazer a nossa formatação condicional para o valor pendente, dá para fazer você selecionando tudo, vindo de novo em formatação condicional, nova regra e tudo mais, mas você pode simplesmente entrar de novo em formatação condicional, gerenciar as regras. Aí você vem aqui, ó, só que aqui não está aparecendo porque você precisa selecionar a célula. Deixa eu dar aqui um OK, vou selecionar a área novamente, tá? Vem em formatação condicional, gerenciar a regra. Você pode clicar na regra e depois clicar em regra duplicada. Aí você simplesmente dá um clique duplo, altera o termo, ao invés de pago, você coloca aqui pendente, tá? Ó. Aqui, quando você aperta para o lado, ó, tá vendo? O próprio Excel seleciona umas células ali, isso é um pouquinho chato, tá? Você pode apertar a tecla F2 no seu teclado, que aí você consegue navegar aqui dentro sem o Excel ficar se movimentando lá nas células. Então você digita igual, abre aspas e escreve a palavra pendente,
vem aqui na opção formatar e altera conforme você quiser. Eu vou alterar apenas a cor aqui da fonte, vou colocar aqui um tom de vermelho bem forte, e aqui no preenchimento eu vou colocar aqui um tom de vermelho mais clarinho. Eu posso vir aqui ó, em mais cores inclusive, clicar aqui em padrão, pegar aqui um tomzinho de tipo meio rosa aqui, meio laranjado aqui. Aí dá aqui um OK, dá um OK novamente e OK novamente aqui, certo? Agora a gente tem as duas formatações condicionais funcionando adequadamente. Beleza, então agora o assunto dessa aula, que era aqui um pouquinho né, de formatação condicional usando fórmulas aqui no Excel, eu já concluí. Eu vou agora te dar duas dicas de ouro mesmo, para poder você melhorar ainda mais essa planilhazinha aqui. Primeira dica, como é que você pode fixar a entrada da coluna D para que a pessoa que vai trabalhar com a sua planilha, seja você ou qualquer outra, só consiga digitar esses dois valores, pago ou pendente. Muito simples, tá? Você seleciona toda a área desejada, vem aqui em cima na opção Dados, na faixa de opções do Excel, procura o botão Validação de Dados, que está aqui ó, no grupo Ferramenta de Dados, o botão é esse daqui, tá? Validação de Dados. Você vai clicar em Validação de Dados e em seguida, aqui na opção de Configurações, em Permitir, você abre e escolhe Lista. Aqui dentro você vai escrever as palavras, não precisa de aspas duplas nesse caso, tá? Você vai usar um ponto vírgula para separar uma palavra da outra. Então eu quero que eu tenha uma lista aqui contendo a palavra pago e depois a palavra pendente. Ao dar aqui um OK, observe que aparece nessas células uma setinha do lado. Se você clica, abre ali as opções disponíveis. E se você tenta digitar algo que não existe, ele dá essa mensagem. Essa mensagem ela pode ser personalizada, farei vídeos aqui no canal sobre isso, não é o assunto dessa aula, então não vou me aprofundar. Vou apenas clicar aqui em cancelar, ele volta o valor para pago. Agora, a próxima dica é a seguinte. Como que eu faço para adicionar novas linhas e sempre manter essa mesma configuração que eu já fiz aqui? Se eu digitar aqui uma data, veja que ela está diferente da data de cima. Se eu digitar um valor, não está formatado como moeda. Se eu digitar aqui pago ou pendente, a formatação condicional não foi aplicada. Eu vou então apertar Ctrl Z e aqui a solução é você transformar essa área em um objeto tabela, certo? Como é que você faz isso? Basta você clicar aqui dentro em qualquer local, pode ser no cabeçalho, em uma célula qualquer, não tem problema, ou até mesmo você selecionar toda a área, não faz diferença. Em seguida, você vem na faixa de opções do Excel, no botão Página Inicial, e você vai clicar em Formatar como tabela. Tem outros caminhos para fazer isso, tá? Esse é o caminho que eu mais gosto. Ao clicar em Formatar como tabela, você tem a possibilidade de escolher um formato aqui. Isso aqui não vai dar tanta relevância porque a nossa tabela vai ser formatada com base na formatação condicional. Eu vou clicar nesse daqui, ó, que é tudo branco, estilo preto aqui, certo? Ó, cliquei, deixa marcado que a tabela tem cabeçalho, ok? E clica no botão OK. Agora observe o seguinte, quando você vai adicionando novas linhas de forma automática, ele já pega as configurações. Veja que a data ela já está igual à data de cima, o valor, quando eu digitar, já está formatado como moeda. Ao selecionar a célula da coluna status, já aparece para mim a listinha. Se eu digitar algo que não pertence à lista, já está com a validação de dados. E se eu vier aqui escolher pago ou então pendente, a minha formatação condicional ela é aplicada automaticamente. Beleza? Olha só, para eu preparar aqui todo esse material, eu levei quase uma hora, tá? E com apenas alguns segundos ali você pode ajudar no crescimento do canal, deixando um like, deixando aí um comentário. Então ajude, porque quanto mais você interage com os vídeos, mais o YouTube entrega ele para mais e mais pessoas. E quanto mais o canal crescer, mais conteúdos gratuitos eu vou fazer para você. Forte abraço, vejo você então na próxima aula.